O sol começava a se pôr sobre as ruas movimentadas da cidade quando Josué Silva, um homem de 50 anos com as mãos calejadas pelo trabalho, empurrava seu carrinho de lixo pela avenida principal. Seus passos eram ritmados, quase musicais, e de vez em quando murmurava algumas notas de antigas canções sertanejas que ecoavam em sua memória. Era sexta-feira e o movimento na cidade aumentava com pessoas voltando do trabalho e se preparando para o fim de semana. Josué trabalhava como gari há mais de 20 anos naquelas ruas. Conhecia cada esquina, cada estabelecimento, cada morador que cruzava seu caminho. Mas naquele dia havia algo diferente no ar, uma melancolia que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a data que se aproximava, o aniversário de morte de Leandro, um dos maiores ícones da música sertaneja que havia partido prematuramente, deixando um vazio no coração de milhões de fãs. Josué sempre foi um admirador da dupla Leandro e Leonardo, e a ausência do primeiro ainda doía em seu peito como uma ferida que nunca cicatrizara completamente. As ruas da cidade pareciam mais silenciosas naquela tarde, como se até mesmo o vento respeitasse a tristeza que tomava conta do coração de Josué. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que soube da morte de Leandro. Estava trabalhando na mesma avenida, 27 anos atrás, quando ouviu a notícia através do rádio de pilha que sempre carregava consigo. A voz do locutor tremia ao dar a informação e Josué precisou se apoiar no carrinho de lixo para não cair. Naquele momento, sentiu como se tivesse perdido um amigo próximo, alguém que, mesmo sem nunca ter conhecido pessoalmente, havia sido companhia constante através de suas canções. Durante dias, não conseguiu escutar música alguma. O silêncio tomou conta de sua rotina, e seus colegas de trabalho estranharam a ausência daquelas melodias que costumavam acompanhar Josué durante o serviço. Foi preciso tempo para que ele voltasse a cantar, mas quando finalmente o fez, era sempre em homenagem silenciosa àquele que considerava um dos maiores artistas que o Brasil já havia produzido. Enquanto Josué continuava sua rotina pelas ruas, as lembranças o transportavam para os anos 1990, quando as músicas de Leandro e Leonardo tocavam em todos os rádios do país. Ele se recordava de como economizava dinheiro para comprar os discos da dupla, de como cantava junto com os sucessos durante o trabalho, transformando a dura realidade da limpeza urbana em momentos de alegria e esperança. Seus colegas de trabalho, inicialmente, zombavam dele por cantar enquanto varria as ruas, mas com o tempo passaram a admirar sua voz potente e afinada. Antônio, seu supervisor, sempre dizia que Josué tinha talento suficiente para estar nos palcos, mas o gari apenas sorria e continuava seu trabalho, satisfeito em poder expressar sua paixão pela música, mesmo que fosse apenas nas ruas da cidade. Durante os intervalos, os funcionários da limpeza urbana se reuniam embaixo de uma grande árvore no centro da cidade, e Josué frequentemente os presenteava com pequenos shows improvisados, cantando os maiores sucessos do sertanejo. Era nesses momentos que ele sentia uma conexão especial com a música de Leandro, como se cada palavra cantada fosse uma forma de manter viva a memória daquele artista que tanto admirava. A história de Josué com a música sertaneja começou muito antes de ele conhecer as canções de Leandro e Leonardo. Nascido em uma pequena fazenda no interior de Goiás, cresceu ouvindo as modas de viola que seu avô tocava nas noites de lua cheia. Seu pai, homem simples e trabalhador, sempre dizia que a música era o remédio mais barato que existia, capaz de curar tristezas e alegrar corações cansados. Quando Josué migrou para a cidade grande em busca de melhores oportunidades, trouxe consigo não apenas a esperança de uma vida melhor, mas também todo o amor pela música
que havia aprendido em casa. O trabalho como gari foi sua primeira oportunidade de emprego formal, e embora fosse um serviço pesado e muitas vezes desvalorizado pela sociedade, ele o abraçou com dignidade e orgulho. Logo descobriu que cantar durante o trabalho não apenas tornava as horas mais leves, mas também espalhava a alegria por onde passava. Crianças corriam até as janelas para ouvi-lo. Comerciantes saíam de suas lojas para escutar alguns minutos de sua apresentação improvisada, e até mesmo pessoas que estavam tristes ou preocupadas encontravam um momento de alívio ao cruzar com Josué pelas ruas. Quando as músicas de Leandro e Leonardo começaram a fazer sucesso nacional, Josué sentiu que havia encontrado artistas que falavam diretamente com sua alma. As letras românticas, as melodias envolventes e, principalmente, a forma como os dois irmãos cantavam juntos o emocionavam profundamente. Ele via neles não apenas cantores famosos, mas pessoas que compreendiam os sentimentos e as experiências do povo brasileiro comum. Cada novo disco lançado pela dupla era motivo de festa para Josué, que fazia questão de aprender todas as músicas de cor. Seus colegas de trabalho brincavam dizendo que ele conhecia o repertório de Leandro e Leonardo melhor do que eles próprios. Maria Conceição, a única mulher da equipe de limpeza urbana e grande amiga de Josué, sempre dizia que ele tinha um dom especial para interpretar aquelas canções, conseguindo transmitir emoções que nem todos os cantores profissionais conseguiam alcançar. Na segunda-feira seguinte, enquanto Josué recolhia o lixo em frente à rádio local, ouviu o locutor anunciando que se aproximava a data de aniversário de morte de Leandro. O radialista comentava sobre o legado deixado pelo cantor e como sua música ainda emocionava pessoas ao redor do Brasil. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Josué. Ele pensou em como seria significativo se pudesse prestar uma homenagem pública ao seu ídolo, não apenas para si mesmo, mas para todos os fãs que ainda sentiam sua falta. Durante o almoço, compartilhou sua ideia com os colegas de trabalho, propondo que eles organizassem uma pequena apresentação na praça central da cidade. A princípio, alguns ficaram receosos, temendo represálias da prefeitura ou zombarias do público, mas a paixão e determinação de Josué eram contagiantes. Maria, a única mulher da equipe de limpeza urbana, foi a primeira a apoiar a ideia, lembrando que música é um direito de todos e que homenagear um artista morto era um ato de amor e respeito. Aos poucos, outros colegas também aderiram à proposta, percebendo que aquela seria uma oportunidade única de mostrar que a arte transcende classes sociais e profissões. A proposta de Josué não nasceu apenas de um impulso momentâneo, mas de anos de reflexão sobre o impacto que a música de Leandro havia tido em sua vida. Ele se lembrava de momentos difíceis em que as canções da dupla o ajudaram a superar tristezas e dificuldades. Quando sua mãe faleceu há 10 anos, foi ouvindo Sonho por Sonho que ele conseguiu encontrar forças para continuar. Quando passou por problemas financeiros e chegou a pensar em desistir de tudo, Não aprendi dizer adeus, o fez perceber que a vida sempre oferece novas oportunidades para quem não desiste. Essas experiências pessoais fizeram com que Josué compreendesse que a música de Leandro não era apenas entretenimento, mas uma fonte de esperança e inspiração para milhões de pessoas como ele. A ideia de fazer uma homenagem pública, portanto, representava muito mais do que um simples show. Era uma forma de agradecer publicamente por todos os momentos em que aquelas canções haviam sido sua companhia e seu consolo. Durante os dias que se seguiram, Josué trabalhou incansavelmente para organizar todos os detalhes da homenagem.
Conversou com o responsável pela Praça Central para obter permissão de uso do espaço. Entrou em contato com a prefeitura para garantir que não haveria problemas com a apresentação. E até mesmo visitou uma loja de equipamentos de som para conseguir emprestado um microfone e uma caixa amplificada. Sua dedicação impressionou a todos que o conheciam. Dona Lourdes, proprietária da padaria onde Josué tomava café todas as manhãs antes do trabalho, ofereceu-se para ajudar com a divulgação do evento. Seu João, dono da banca de jornal da esquina, disse que faria questão de estar presente e que levaria todos os seus amigos. A notícia da homenagem começou a se espalhar de boca em boca, criando uma expectativa crescente na comunidade local. A notícia da homenagem que os garis planejavam prestar a Leandro começou a se espalhar pela cidade de forma orgânica. Primeiro, foram os comerciantes da região central que ficaram sabendo. Depois, alguns moradores que tinham amizade com os funcionários da limpeza urbana. E, gradualmente, a informação chegou às redes sociais locais. O que inicialmente seria uma pequena apresentação na praça começou a ganhar proporções maiores. A própria rádio, que Josué escutava todos os dias, decidiu divulgar o evento, e o locutor elogiou a iniciativa dos trabalhadores, dizendo que aquela era uma das mais belas demonstrações de amor à música que ele já havia presenciado. Josué, que nunca havia cantado para um público grande, começou a sentir um misto de ansiedade e empolgação. Ele ensaiava todos os dias após o trabalho, escolhendo cuidadosamente as músicas que cantaria, priorizando aquelas que melhor representavam a essência artística de Leandro. Seus colegas também se organizaram, alguns oferecendo apoio vocal, outros se responsabilizando pela logística do evento. A prefeitura, inicialmente hesitante, acabou autorizando a apresentação após perceber o apoio popular que a iniciativa estava recebendo. O processo de escolha do repertório foi uma das tarefas mais difíceis para Josué. Como selecionar apenas algumas canções do vasto e rico repertório de Leandro. Cada música tinha um significado especial, cada letra trazia memórias específicas de momentos marcantes de sua vida. Depois de muito pensar, decidiu que cantaria 5 músicas que considerava fundamentais para compreender a genialidade artística de Leandro. Sonho por Sonho, que falava sobre perseguir os próprios sonhos apesar das dificuldades. Não Aprendi, Dizer Adeus, uma das mais emocionantes baladas românticas da música brasileira. Entre Tapas e Beijos, que mostrava a versatilidade da dupla para cantar diferentes ritmos. Comadre e Compadre, um clássico que representava as raízes sertanejas. E Temporal de Amor, que considerava a mais bela declaração de amor já escrita em forma de canção. Cada uma dessas músicas seria cantada com todo o carinho e respeito que Josué sentia pelo artista homenageado. Os ensaios aconteciam no final da tarde, depois que o trabalho terminava. Josué se dirigia até a praça onde seria realizada a apresentação e, usando apenas sua voz, praticava as canções escolhidas. Gradualmente, algumas pessoas começaram a parar para ouvi-lo ensaiar. Comerciantes fechavam suas lojas alguns minutos mais tarde para assistir aos ensaios improvisados. Crianças pediam para os pais esperarem um pouco mais para ouvir o tio que canta bonito. E até mesmo jovens que normalmente não se interessavam por música sertaneja paravam para escutar. Esses pequenos públicos dos ensaios davam a Josué a confiança de que sua homenagem seria bem recebida. Maria Conceição, sua colega de trabalho, sempre ficava ao lado do palco improvisado, oferecendo apoio moral e sugestões sobre a interpretação das canções. Ela dizia que Josué não estava apenas cantando as músicas, mas contando histórias através de cada verso, fazendo com que até mesmo quem não conhecia as canções se emocionasse com sua apresentação. À medida que o dia da homenagem se
aproximava, Josué começou a receber mensagens de apoio de pessoas que nem imaginava que soubessem de sua existência. O padre da igreja local disse que faria uma oração especial para que tudo corresse bem. A diretora da escola municipal comentou que levaria seus alunos para assistir à apresentação como uma atividade educativa sobre música brasileira. Até mesmo o prefeito da cidade mandou dizer que tentaria estar presente, reconhecendo a importância e cultural do evento. Toda essa repercussão deixou Josué ainda mais determinado a fazer uma apresentação digna da memória de Leandro, mas também aumentou sua responsabilidade e ansiedade. Quando chegou o dia marcado para a homenagem, a praça central estava mais movimentada do que o normal. Pessoas de diferentes idades e classes sociais se reuniram para assistir à apresentação dos garis, criando uma atmosfera de expectativa e emoção. Josué, vestindo seu uniforme de trabalho limpo e passado, subiu em um pequeno palco improvisado que a prefeitura havia montado. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz permanecia firme e potente. Ele começou a cantar os maiores sucessos de Leandro, e a cada música executada, mais pessoas se juntavam ao público. Sua interpretação era carregada de emoção genuína. Cada palavra parecia sair diretamente do coração, tocando a alma de todos os presentes. O que mais impressionava era a naturalidade com que Josué se apresentava, sem artifícios ou pretensões. Apenas um trabalhador comum, expressando sua paixão pela música e sua admiração por um artista que havia marcado sua vida. Durante a apresentação, várias pessoas no público começaram a cantar junto, transformando aquele momento em uma verdadeira celebração da música sertaneja e da memória de Leandro. O dia havia amanhecido nublado, e Josué temeu que a chuva pudesse atrapalhar a apresentação. Mas conforme as horas passaram, o sol começou a aparecer entre as nuvens, como se o próprio céu estivesse abençoando aquela homenagem. Ele chegou à praça 2 horas antes do horário marcado, ajudou a organizar os equipamentos de som e testou o microfone várias vezes para ter certeza de que tudo funcionaria perfeitamente. Seus colegas de trabalho também chegaram cedo, todos vestindo seus uniformes limpos e demonstrando o orgulho que sentiam por fazer parte daquela iniciativa. Maria Conceição trouxe um buquê de flores para ser oferecido simbolicamente à memória. De Leandro e Antônio, o supervisor, carregava uma foto emoldurada do cantor que seria colocada ao lado do palco durante a apresentação. Quando Josué subiu ao palco e pegou o microfone, o público fez silêncio respeitoso. Ele agradeceu a presença de todos e explicou brevemente o motivo daquela homenagem, falando sobre como a música de Leandro havia sido importante em sua vida e na vida de milhões de brasileiros. Suas palavras simples, mas sinceras, tocaram o coração de todos os presentes. Quando começou a cantar a primeira música, Sonho por Sonho, sua voz ecoou pela praça com uma pureza e emoção que surpreendeu até mesmo aqueles que já conheciam seu talento. Não havia nenhum acompanhamento instrumental, apenas a voz de Josué e a melodia que todos conheciam de cor. Mas o resultado foi mais impactante do que muitas apresentações profissionais com grandes produções. A cada música cantada, Josué parecia ganhar mais confiança e se conectar ainda mais profundamente com o público. Quando cantou Não Aprendi a Dizer Adeus, lágrimas correram pelo rosto de várias pessoas na plateia, incluindo homens que normalmente não demonstravam emoções em público. A interpretação de Josué daquela balada romântica foi tão tocante que até mesmo quem não era fã de música sertaneja se emocionou com a intensidade dos sentimentos transmitidos. Durante Entre Tapas e Beijos, o público se animou e começou a bater palmas no ritmo da música, criando um ambiente festivo, que contrastava com a melancolia das canções anteriores.
Essa alternância entre momentos de emoção profunda e alegria contagiante mostrava a versatilidade artística de Josué e sua compreensão das diferentes nuances das canções de Leandro. No meio da apresentação, quando Josué cantava uma das baladas mais emocionantes de Leandro, alguém no público gritou que Leonardo, o parceiro da dupla, estava presente na cidade para um evento promocional. A informação se espalhou rapidamente entre os presentes e alguns jovens começaram a filmar a apresentação com seus celulares, enviando os vídeos para as redes sociais com a esperança de que chegassem até o próprio Leonardo. O que parecia impossível começou a se tornar realidade quando, menos de uma hora depois, um carro com vidros escuros parou próximo à praça. Para surpresa e emoção de todos, Leonardo desceu do veículo acompanhado de sua equipe, tendo sido informado sobre a homenagem através dos vídeos que circulavam na internet. O cantor famoso se aproximou discretamente do palco, observando com atenção a performance de Josué. Sua expressão era séria, quase solene, como se ele estivesse revivendo memórias antigas através da voz daquele gari que cantava com tanto amor e dedicação. O público, ao perceber a presença de Leonardo, ficou em silêncio respeitoso, entendendo que aquele era um momento único e especial. A chegada de Leonardo à praça criou uma energia completamente diferente no ambiente. As pessoas sussurravam entre si. Algumas não acreditavam que estava realmente acontecendo. Outras tentavam disfarçadamente tirar fotos com seus celulares. Mas o que mais impressionava era a postura do próprio Leonardo. Ele não chegou como uma celebridade em busca de holofotes, mas como alguém genuinamente interessado em presenciar aquela homenagem ao seu irmão e parceiro musical. Suas roupas simples, sua expressão concentrada e a forma respeitosa como se posicionou no meio do público mostravam que ele estava ali não como um artista famoso, mas como um irmão que sentia saudade e reconhecia o valor daquela homenagem espontânea. Josué, inicialmente, não percebeu a chegada de Leonardo. Estava completamente imerso em sua apresentação, cantando Comadre e Compadre com a mesma intensidade e paixão que havia demonstrado desde o início. Foi quando terminou a música e ouviu um murmúrio diferente no público que começou a suspeitar que algo especial estava acontecendo. Seus olhos percorreram a multidão até encontrar uma figura familiar que o deixou completamente paralisado. Por alguns segundos, Josué ficou em silêncio, segurando o microfone com as mãos trêmulas, tentando processar o que estava vendo. Leonardo estava ali a poucos metros de distância, olhando diretamente para ele, com uma expressão que misturava emoção, gratidão e nostalgia. A reação do público foi imediata e emocionante. Algumas pessoas começaram a chorar, outras bateram palmas discretamente em reconhecimento à importância daquele momento. Crianças perguntavam aos pais quem era aquele homem que havia causado tanto impacto, e os adultos explicavam sussurrando que se tratava do Leonardo, o parceiro de Leandro, um dos maiores cantores do Brasil. O silêncio respeitoso que se instalou na praça era diferente de qualquer coisa que Josué já havia experimentado. Era como se todos compreendessem que estavam presenciando algo histórico, um encontro improvisado entre um artista consagrado e um admirador anônimo que havia dedicado sua vida a manter viva a memória de Leandro. Quando Josué terminou de cantar uma das músicas mais marcantes da dupla, Leonardo se aproximou do palco. O gari, ainda sem perceber quem estava ali, continuava conversando com o público sobre a importância de manter viva a memória de grandes artistas como Leandro. Foi quando alguém gritou o nome de Leonardo que Josué se virou e viu o ídolo parado a poucos metros de distância. Por um momento, o tempo pareceu parar. Os dois homens se olharam nos olhos, um reconhecendo no outro a mesma paixão pela música e pela memória de Leandro.
Leonardo subiu no palco e abraçou Josué, um abraço longo e sincero que emocionou a todos os presentes. Sem dizer uma palavra, o cantor famoso pegou o microfone e pediu para que Josué cantasse novamente, desta vez acompanhado por ele. A voz de Leonardo, marcada pelos anos e pelas experiências da vida, se juntou à voz pura e emocionada do gari, criando uma harmonia perfeita que ecoou por toda a praça. Era como se, naquele momento, o espírito de Leandro estivesse presente, unindo dois mundos diferentes através da música. O abraço entre Leonardo e Josué durou longos segundos que pareceram uma eternidade para todos os presentes. Não era apenas o encontro entre um fã e seu ídolo, mas a união simbólica entre o artista consagrado e o povo que sempre o apoiou. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Leonardo segurou as mãos de Josué e disse algumas palavras que apenas o gari pôde ouvir. Algo que o fez sorrir através das lágrimas e assentir com a cabeça de forma emocionada. O público aguardava em silêncio respeitoso, sentindo que estavam presenciando um momento que ficaria marcado para sempre em suas memórias. Quando Leonardo sugeriu que cantassem juntos, Josué inicialmente hesitou. Como ele, um simples gari, poderia cantar ao lado de um dos maiores nomes da música brasileira? Mas Leonardo insistiu com um sorriso caloroso, explicando que naquele momento não havia diferença entre eles, apenas dois homens unidos pelo amor, a música e pela saudade de Leandro. A escolha da música para cantarem juntos foi natural. Temporal de Amor, uma das mais belas canções da dupla e que falava sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Quando suas vozes se uniram, criaram uma harmonia que transcendeu qualquer expectativa. A voz experiente e emocionada de Leonardo se complementava perfeitamente com a voz pura e sincera de Josué, como se tivessem ensaiado juntos durante anos. O público reagiu à performance conjunta com uma mistura de emoção e admiração que raramente se vê em apresentações musicais. Não havia gritos ou aplausos exagerados, mas sim um silêncio respeitoso quebrado apenas por suspiros emocionados e lágrimas que escorriam silenciosamente pelos rostos de pessoas de todas as idades. Crianças que estavam inquietas no início da apresentação agora permaneciam quietas, como se intuitivamente compreendessem a importância daquele momento. Adolescentes que haviam chegado por curiosidade filmavam a apresentação com seus celulares, mas de forma discreta, sem perturbar a atmosfera sagrada que se havia criado na praça. Durante a performance conjunta, Leonardo não conseguiu conter as lágrimas. Vendo aquele homem simples, um trabalhador das ruas, cantar com tanta emoção e respeito as músicas que ele e seu irmão haviam criado juntos, o cantor foi tomado por uma onda de gratidão e saudade. Era como se Josué fosse um canal através do qual a memória de Leandro se mantinha viva no coração do povo brasileiro. A plateia, percebendo a emoção de Leonardo, também se comoveu profundamente. Muitos choravam junto com o artista, entendendo que aquele não era apenas um show, mas um momento de conexão humana, genuína. Leonardo falou ao microfone sobre como era reconfortante saber que a música de Leandro continuava tocando corações e inspirando pessoas como Josué. Ele disse que em mais de 30 anos de carreira, raramente havia presenciado uma demonstração tão pura de amor pela música. O cantor prometeu que jamais esqueceria daquele dia e daquela homenagem tão especial feita por alguém que, apesar de não ter fama ou fortuna, possuía algo muito mais valioso, um coração cheio de música e gratidão. As lágrimas de Leonardo não eram apenas de tristeza pela ausência do irmão, mas também de alegria por descobrir que o legado de Leandro continuava vivo de forma tão autêntica e espontânea.
Ele contou ao público sobre como havia recebido os vídeos da homenagem através de suas redes sociais e como ficou emocionado ao ver a sinceridade e o carinho com que Josué interpretava as canções. Quando vi os primeiros vídeos, disse Leonardo com a voz embargada, pensei que meu irmão estaria orgulhoso de saber que sua música continua emocionando pessoas em todos os cantos do Brasil. E quando cheguei aqui e ouvi Josué cantar pessoalmente, tive a certeza de que o Leandro está presente sempre que alguém canta suas músicas com amor verdadeiro. Leonardo compartilhou com o público algumas memórias pessoais sobre Leandro, contando como seu irmão sempre dizia que a música só tinha valor se conseguisse tocar o coração das pessoas comuns, dos trabalhadores, das famílias brasileiras. Leandro acreditava que a música sertaneja tinha o poder de unir as pessoas, independentemente de sua classe social ou profissão, explicou Leonardo. E hoje, vendo Josué cantar com tanta emoção, vendo todos vocês aqui reunidos em uma homenagem tão bonita, eu sei que meu irmão estava certo. A música verdadeira não conhece barreiras, ela fala diretamente com a alma. O momento mais emocionante aconteceu quando Leonardo pediu para Josué escolher qual música gostaria de cantar sozinho como encerramento da homenagem. Sem hesitar, Josué escolheu Não Aprendi Dizer Adeus, explicando que aquela canção o havia ajudado em momentos difíceis de sua vida e que representava perfeitamente o sentimento de todos os fãs em relação à partida prematura de Leandro. Enquanto Josué cantava, Leonardo ficou ao lado do palco, ouvindo com os olhos fechados, como se estivesse revivendo memórias antigas. Ao final da música, o silêncio na praça foi absoluto por vários segundos, até que uma salva de palmas, espontânea e emocionada, ecoou por todo o espaço. Os vídeos da apresentação de Josué e do encontro com Leonardo se espalharam rapidamente pelas redes sociais, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. A história do Gari, que emocionou um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, tocou pessoas em todo o país. Emissoras de televisão procuraram Josué para entrevistas e sua história se tornou símbolo de como a música pode unir pessoas de diferentes realidades sociais. Leonardo, em suas redes sociais, compartilhou os vídeos e escreveu uma mensagem emocionante sobre o encontro, destacando que Josué representava a essência verdadeira do público que sempre apoiou sua carreira. O Gari, que antes era conhecido apenas em sua cidade, passou a receber convites para apresentações em outras localidades. Porém, ele manteve sua humildade e continuou trabalhando nas ruas, dizendo que sua profissão era tão digna quanto qualquer outra e que a música era apenas uma forma de tornar seus dias mais felizes. Sua história inspirou outras pessoas a perseguirem seus sonhos, independentemente de suas circunstâncias sociais ou profissionais. A repercussão nacional da homenagem surpreendeu a todos, inclusive o próprio Josué. Em questão de horas, ele se tornou uma das pessoas mais comentadas nas redes sociais brasileiras. Hashtags como Mal Gari que emociona, Na homenagem a Leandro e Bila Música Sem Fronteiras se tornaram trending topics no Twitter. Páginas de fãs de Leonardo e Leandro compartilharam massivamente os vídeos, elogiando a sinceridade e o talento de Josué. Músicos famosos também se manifestaram, parabenizando tanto Josué pela bela homenagem quanto Leonardo pela humildade demonstrada ao participar do evento espontâneo. Jornalistas de todo o país começaram a ligar para a prefeitura da cidade, em busca de informações de contato de Josué. Emissoras de televisão enviaram equipes para gravar entrevistas e matérias especiais sobre a história. Revistas especializadas em música sertaneja quiseram saber mais sobre aquele Gari que havia emocionado um dos maiores ícones do gênero. Porém, Josué mantinha sua rotina normal, continuando a trabalhar nas ruas como se nada tivesse mudado.
Quando questionado pelos repórteres sobre como se sentia com toda aquela atenção, ele respondia simplesmente que havia feito aquilo por amor à música de Leandro e que ficava feliz em saber que outras pessoas também haviam se emocionado. O prefeito da cidade, percebendo a repercussão positiva do evento, decidiu criar um projeto cultural permanente na praça onde aconteceu a homenagem. Todas as sextas-feiras, no mesmo horário em que Josué havia cantado, a praça seria aberta para apresentações de artistas locais, prioritariamente trabalhadores que quisessem compartilhar seus talentos artísticos. O projeto foi batizado de Música para Todos e teve Josué como seu primeiro embaixador oficial. A iniciativa se espalhou para outras cidades, criando um movimento nacional de valorização da arte popular e dos talentos anônimos que existem em todos os cantos do Brasil. As consequências da homenagem se estenderam muito além do que qualquer um poderia imaginar. Leonardo, tocado profundamente pela experiência, decidiu incluir em sua próxima turnê um segmento especial dedicado a fãs como Josué, convidando pessoas comuns para cantarem junto com ele no palco. A ideia, que recebeu o nome de Vozes do Povo, se tornou um dos momentos mais emocionantes. As consequências da homenagem se estenderam muito além do que qualquer um poderia imaginar. Leonardo, tocado profundamente pela experiência, decidiu incluir em sua próxima turnê um segmento especial dedicado a fãs como Josué, convidando pessoas comuns para cantarem junto com ele no palco. A ideia, que recebeu o nome de Vozes do Povo, se tornou um dos momentos mais emocionantes de seus shows. Em cada cidade visitada, Leonardo reservava tempo para conhecer histórias de fãs que, como Josué, mantinham viva a memória de Leandro através da música. Esses encontros geravam sempre grande emoção, tanto para o artista quanto para o público, mostrando que a verdadeira música transcende barreiras sociais e econômicas. Porém, nem todas as reações foram positivas. Alguns críticos musicais conservadores questionaram se era apropriado um artista consagrado dividir o palco com pessoas sem formação musical formal. Comentários maldosos apareceram nas redes sociais, sugerindo que tudo não passava de uma jogada de marketing para aumentar a popularidade de Leonardo. Esses ataques, felizmente, foram rapidamente rebatidos por milhares de fãs que compreenderam a sinceridade do gesto e a importância de valorizar talentos independentemente de sua origem social. Leonardo himself se pronunciou firmemente contra essas críticas, afirmando que a música pertence ao povo e que artistas como Josué representam a essência mais pura da arte brasileira. Alguns empresários do meio musical também tentaram se aproveitar da situação, oferecendo contratos mirabolantes para Josué gravar discos ou participar de programas de televisão. O Gari, com a sabedoria simples que sempre o caracterizou, recusou todas as propostas que considerou oportunistas. Ele explicou que sua intenção nunca foi ganhar dinheiro ou fama com a música, mas simplesmente expressar seu amor e gratidão pelos artistas que tanto admirava. Essa postura íntegra conquistou ainda mais o respeito do público e mostrou que nem todos estão dispostos a comercializar seus sentimentos mais puros. A imprensa internacional também se interessou pela história. Jornais europeus e americanos publicaram matérias sobre o Gari brasileiro que emocionou um país inteiro, usando a história como exemplo de como a música pode ser uma linguagem universal de emoção e conexão humana. Documentaristas de diferentes países manifestaram interesse em registrar a vida de Josué e o impacto de sua homenagem na sociedade brasileira. Uma produtora americana chegou a oferecer uma quantia significativa pelos direitos da história para transformá-la em filme, proposta que Josué também declinou educadamente, dizendo que sua vida não era mercadoria.
O momento mais intenso e decisivo chegou 3 meses após a homenagem inicial, quando Leonardo convidou oficialmente Josué para participar de seu show no maior estádio da capital do estado. O evento, que faria parte das comemorações do aniversário de Leonardo, seria transmitido ao vivo para todo o país e teria a presença de mais de 60 mil pessoas. Para Josué, que nunca havia cantado para mais de algumas centenas de pessoas na praça de sua cidade, a perspectiva era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Durante semanas, ele pensou se deveria aceitar o convite, temendo não conseguir corresponder às expectativas, ou, pior ainda, desapontar a memória de Leandro, com uma apresentação inadequada. A pressão sobre Josué aumentou consideravelmente nas semanas que antecederam o show. Jornalistas o procuravam diariamente. Fotógrafos tentavam acompanhá-lo durante o trabalho e até mesmo pessoas desconhecidas paravam na rua para pedir autógrafos ou tirar fotos. Toda essa atenção começou a afetar sua rotina de trabalho e sua paz interior. Ele chegou a cogitar desistir do convite de Leonardo, mas seus colegas de trabalho, especialmente Maria Conceição, o convenceram de que aquela era uma oportunidade única de levar sua homenagem a Leandro para um público ainda maior. Leonardo, percebendo a pressão que Josué estava enfrentando, fez questão de visitá-lo pessoalmente em sua cidade natal. O encontro aconteceu na mesma praça onde tudo havia começado, mas desta vez apenas com a presença de alguns amigos próximos e colegas de trabalho de Josué. Leonardo explicou que a proposta não era transformar Josué em um artista profissional, mas sim criar um momento especial onde a memória de Leandro fosse honrada da forma mais sincera possível. Ele garantiu que toda a produção do show seria adaptada para que Josué se sentisse confortável e que não haveria pressão para uma performance perfeita, apenas para uma apresentação verdadeira. Durante essa conversa íntima, Leonardo compartilhou algo que poucos sabiam. Nos últimos meses de vida, Leandro havia expressado o desejo de fazer apresentações mais próximas do povo em praças públicas e locais simples, acreditando que a música sertaneja estava se distanciando demais de suas origens populares. "Quando vejo você cantando na praça, Josué", disse Leonardo com a voz emocionada, "é como se meu irmão estivesse realizando esse sonho através de você. Por isso esse show é tão importante, não apenas para mim, mas para manter vivo o verdadeiro espírito da música que nós fazemos." A decisão final de Josué foi tomada naquela tarde na praça. Olhando ao redor do local onde tudo havia começado, vendo o carinho dos amigos que o apoiavam e compreendendo a importância simbólica de sua participação no show, ele aceitou o convite com uma condição: que parte da renda do evento fosse destinada a um fundo de apoio às famílias de trabalhadores da limpeza urbana de todo o estado. Leonardo não apenas aceitou a condição imediatamente, mas elogiou a generosidade e consciência social de Josué, características que considerou dignas da melhor música brasileira. A noite do show chegou carregada de expectativa e emoção. O estádio lotado recebia pessoas de todos os cantos do país, muitas delas motivadas especificamente pela participação de Josué. Nos bastidores, o gari se preparava com a mesma simplicidade que sempre o caracterizou. Vestiu seu uniforme de trabalho limpo e passado, o mesmo que usara na apresentação da praça, e rezou uma oração silenciosa, pedindo que tudo corresse bem. Leonardo fez questão de acompanhá-lo durante toda a preparação, oferecendo palavras de encorajamento e lembrando que o mais importante não era a técnica vocal, mas a sinceridade dos sentimentos. Quando chegou o momento da apresentação de Josué, Leonardo subiu ao palco sozinho para explicar ao público a história daquele encontro especial.
Contou sobre como havia descoberto a homenagem através das redes sociais, sobre a emoção que sentiu ao presenciar pessoalmente o carinho com que Josué cantava as músicas de Leandro, e sobre como aquele gari representava milhões de brasileiros anônimos que mantêm viva a música sertaneja em seus corações. A plateia escutava em silêncio respeitoso, já emocionada antes mesmo de Josué aparecer no palco. Quando Josué finalmente subiu ao palco, a recepção foi calorosa, mas respeitosa. Não houve gritos exagerados ou manifestações que pudessem intimidá-lo, mas sim aplausos sinceros de reconhecimento e apoio. O gari agradeceu a oportunidade e dedicou sua apresentação não apenas à memória de Leandro, mas a todos os trabalhadores brasileiros que encontram na música uma fonte de alegria e esperança em suas vidas difíceis. Suas palavras simples, mas profundamente verdadeiras, tocaram o coração de todos os presentes. A performance de Josué naquela noite superou todas as expectativas. Cantando apenas com o acompanhamento de um violão tocado pelo próprio Leonardo, ele interpretou 3 músicas: Sonho por Sonho, Não Aprendi Dizer Adeus e, como encerramento, Temporal de Amor. Sua voz ecoou pelo estádio, com uma pureza e emoção que silenciaram as 60 mil pessoas presentes. Não havia uma única pessoa na plateia que não estivesse visivelmente emocionada. Quando terminou a última música, o silêncio durou longos segundos antes de explodir em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Leonardo abraçou Josué no palco e ambos choraram abertamente diante de milhares de pessoas e de todo o país que assistia pela televisão. Naquele momento, não havia diferença entre o cantor famoso e o gari humilde, apenas 2 homens unidos pelo amor à música e pela saudade de um artista que havia marcado suas vidas de formas diferentes, mas igualmente profundas. O público continuou aplaudindo mesmo depois que ambos saíram de cena, em uma demonstração espontânea de reconhecimento por terem presenciado algo verdadeiramente especial e único. Meses depois daquele show histórico, a vida de Josué havia encontrado um novo equilíbrio entre a normalidade que sempre prezou e o reconhecimento que sua história gerou. Ele continuou trabalhando como gari, mas agora sua profissão era vista com muito mais respeito por toda a comunidade. Crianças das escolas locais pediam para visitá-lo durante o trabalho, não para tirar fotos ou pedir autógrafos, mas para ouvir suas histórias sobre música e vida. Josué se tornou, sem querer, um exemplo vivo de que dignidade e talento não dependem de status social ou econômico. O projeto Música para Todos, que havia nascido em sua cidade, se espalhou por todo o país, criando uma verdadeira rede de valorização da arte popular brasileira. Centenas de praças públicas agora recebiam apresentações semanais de trabalhadores que, inspirados pela história de Josué, encontraram coragem para compartilhar seus talentos artísticos. O movimento gerou mudanças sociais significativas, quebrando preconceitos e aproximando diferentes classes sociais através da música. Leonardo cumpriu todas as promessas feitas a Josué. O Fundo de Apoio às Famílias de Trabalhadores da Limpeza Urbana se tornou uma realidade e já havia beneficiado milhares de pessoas em todo o estado. O segmento Vozes do Povo em seus shows continuou acontecendo, sempre com grande emoção e repercussão positiva. O cantor dizia em entrevistas que aqueles momentos eram os mais importantes de suas apresentações, pois o reconectavam com as origens e o verdadeiro propósito da música sertaneja. A amizade entre Leonardo e Josué se fortaleceu com o tempo. O cantor visitava regularmente a cidade do Gari, sempre de forma discreta e sem alarde, para conversarem sobre música, vida e preservação da memória de Leandro. Essas visitas nunca eram divulgadas antecipadamente, mas quando Leonardo aparecia na Praça Central,
rapidamente se formava uma pequena multidão de pessoas que vinham não para pedir autógrafos, mas para participar de uma roda de conversa e música que às vezes se estendia por horas. Josué nunca aceitou se profissionalizar como cantor, apesar dos inúmeros convites que continuava recebendo. Ele explicava que sua relação com a música era pessoal e espiritual, não comercial. Cantar nas ruas enquanto trabalhava, apresentar-se, ocasionalmente na praça da cidade e participar de eventos beneficentes eram suas formas preferidas de manter viva sua paixão musical. Sua decisão foi respeitada por todos que compreenderam que existe beleza na simplicidade e autenticidade de suas escolhas. A história do Gari, que emocionou Leonardo, entrou para o folclore da música brasileira como um exemplo de como a verdadeira arte transcende todas as barreiras. Universidades incluíram o caso em seus cursos de sociologia e comunicação como estudo sobre o poder da música como fenômeno social. Documentaristas finalmente conseguiram convencer Josué a participar de um filme sobre sua história, mas apenas com a condição de que todos os recursos fossem destinados a projetos sociais voltados para trabalhadores urbanos. Anos depois, quando perguntado sobre qual havia sido o momento mais importante de sua vida, Josué sempre respondia que não foi o encontro com Leonardo ou a apresentação no estádio, mas sim aquele primeiro dia na praça, quando decidiu homenagear Leandro cantando sozinho para algumas dezenas de pessoas. Foi ali que tudo começou, dizia ele. Não a fama ou o reconhecimento, mas a certeza de que a música verdadeira tem o poder de unir corações e manter viva a memória de quem amamos. Tudo o que aconteceu depois foi consequência desse primeiro momento de amor puro pela música. Hoje, a praça onde tudo começou tem uma placa comemorativa que diz simplesmente: aqui a música uniu corações em homenagem a Leandro. Não há menção a nomes específicos ou datas, apenas um lembrete de que o amor pela arte pode nascer nos lugares mais simples e tocar corações ao redor do mundo. E todas as sextas-feiras, no mesmo horário em que Josué fez sua primeira homenagem, ainda é possível ouvir música na praça, seja através de apresentações organizadas ou simplesmente de pessoas que passam por ali cantarolando, mantendo vivo o espírito daquele dia especial que mostrou como a música verdadeira não conhece fronteiras sociais ou econômicas, apenas a sinceridade dos sentimentos humanos.